Olá, queridos alunos, hoje trago para vocês aqui um review, de um multímetro que possui osciloscópio, tá? Esse multímetro, ele é um multímetro osciloscópio de baixo custo, Existem por aí equipamentos portáteis caríssimos que você vai pagar aí R$5.000 e tal. Esse cara aqui não, ele é baratinho. Eu testei ele e o meu veredito final foi o seguinte: ele funciona, tá? Ele funciona, e como às vezes eu viajo a trabalho e tudo, e eu gosto de ter alguma coisa ali, de repente eu levo um ESP, eu quero saber se o pino tá oscilando, e ter esse cara aí me ajuda muito, Então é sobre ele que eu vou falar. E aqui é o seguinte, o código dele é MDS 8207, tem um que é a carinha dele, mas é bem, vamos dizer assim, menor. Ele vai até 10 MHz, esse daqui vai até 40 MHz, Então, eu acho assim que ele atende a uma necessidade mesmo da portabilidade. Você carrega um multímetro e um osciloscópio ao mesmo tempo, Bom, a intenção dessa aula aqui é apresentar a funcionalidade do instrumento, um osciloscópio e multímetro digital. E ele tem 200 megasamples, são 200 milhões de amostragens por segundo, e ele diz que mede aí até 40 MHz. Vamos ver na prática até quanto que ele mede, Eu fiz esse teste lá. Bom, dá uma olhada no vídeo aí, eu pegando ele na mão aí. Vamos ver. Eu vou fazer um review desse osciloscópio multímetro, tá? Ele é interessante porque por ser portátil e funcionar com pilha, Então ele é um equipamento que ele está desacoplado da rede elétrica. Então olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou com ele ligado no 110 direto aqui, entendeu? No 110, e eu estou medindo a tensão. Olha que interessante. Se você multiplicar, 110 não, na verdade 127 volts. Se você multiplicar por raiz de 2, você vai ter a tensão real de pico, E essa tensão de pico positiva aqui é 175 volts, tá? Aí, se você vem aqui no F4 aqui, um parâmetro, ele vai me dar a tensão RMS. Quer dizer, a tensão real RMS tá aqui, tá dando 123,5 mais ou menos, Então, quando a gente fala 127 volts, na tensão AC, a gente está falando de, na verdade, tensão RMS, tá? Bom, agora que você já viu, aqui, o que eu utilizei, Eu usei o próprio multímetro, osciloscópio. Eu tenho sempre esse Tektronix aqui, é um Tektronix. Eu tenho outro, eu tenho um Hantek. Eu tenho um osciloscópio Hantek. Se você quiser um de bancada, põe aqui, osciloscópio Hantek. Eu vou deixar o link também, se você quiser comprar um Hantek, tá? Eu gosto muito, assim. Eu tenho de bancada, eu tenho esse, tem um Hantek, E eu falo para você investir em você, Outro dia, quando eu fui lá em Curitiba, fiz aquele café lá com o pessoal de Curitiba, eu conheci o Arilson, E ele falou: Fernando, minha esposa acha que você tá dando bronca na gente. O Arilson, tudo bem aí? Fala lá pra Gisele que eu não tô dando bronca, Só tô recomendando você a adquirir alguns equipamentos, ter alguma coisinha na sua bancada, certo? Tá bom? Um abraço para vocês aí de Curitiba, hein? Bom, aí o que eu fiz? Eu utilizei também esse gerador de sinal, que eu tô para gravar um review desse cara. Eu comprei esse fulaninho aqui, ele é de baixo custo também, mas muito funcional, tá? Funcionou bem para mim, Vamos lá. Pessoal, onde é que eu deixo meus links todos, vocês sabem, Mas vou começar a colocar também embaixo do vídeo, facilita o povo aí, E aí é o seguinte, pessoal, aqui dentro também tem o link Seja Membro, tá? O que você ganha sendo membro do canal Fernando K? Lógico, eu tô até pensando, de fazer um café com membros também, sabe? Que eu tô querendo ir para São Paulo e fazer um café lá com o pessoal
que é membro, porque a gente vai lá e conhece as pessoas, pessoalmente sempre é diferente, a gente troca ideia pra caramba. Rapaz, se deixa lá, eu fico 5 horas falando, entendeu? E escutando, e trocando ideia, é muito bom, né? Então, além de todos os vídeos exclusivos que tem lá, né? Então, seja membro, você tiver na web, você clica nesse botão, né? Se você tiver aqui no smartphone, tem um escrito Seja Membro aqui embaixo, e você se torna membro e vai ter vídeos, conteúdos, tá certo? E vai estar ajudando o meu canal aqui a comprar componente, né? Eu já expliquei para vocês que não vou ficar rico com esse negócio, entendeu? Não é uma coisa assim que é só para ajudar mesmo, entendeu? É só para dar um empurrãozinho, né? Tá certo? Quem fica rico é porta dos fundos, né? Eu não, tá certo? Então, aqui é o seguinte, fórum fernandoK.com, existe uma comunidade aqui importante, se inscreva aí. Pessoal, Instagram e Telegram são muito importantes, tá? Eu incentivo muito isso aqui, tá? Eu deixei hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, é uma segunda-feira, vou soltar esse vídeo amanhã, e eu postei lá no Telegram até um vídeo desse equipamento aqui, do osciloscópio, né? Multímetro, né? Gente, olha as principais características dele, vamos lá. Ele tem um displayzinho 240 por 160, né? Ele, largura de banda 40 MHz, já falei, 200 megasample, acoplamento AC e DC, né, e corrente contínua também. Base de tempo dele, a base de tempo, ó, 12,5 nanosegundo, né, que é a divisão, né, até 10 segundos. Impedância de entrada 10 MΩ. Ele tem um trigger, acionamento por trigger normal, automático e único, né, acionador por detecção de borda, subida e descida, medida pico a pico, RMS, frequência também, né? E tem Duty Cycle, período, pico negativo, pico positivo, né? Até mostrei no vídeo que eu soltei agora no Instagram, soltei no Instagram e no Telegram, né? Eu medi o pico a pico, que é a parte do pico de baixo e o pico de cima, né? E dá 355 volts quando você mede o AC 127, né? E lógico, você pega, para você saber depois para você chegar no valor 127 volts, você tem que multiplicar por raiz de 2, né? Vocês sabem, né? No multímetro, gente, aqui no multímetro é legal, porque você tem um multímetro, você tem um multímetro ali, um multímetro com as funções principais que o multímetro tem que ter, ele tem. DC, tem AC, né? Nem vou ficar falando muito aqui, né? Ele tem escalas, tal, automática. Então, aqui, ó, resistência, capacitância, temperatura. Temperatura, eu não recomendo usar ele. Ele vem com termopar, não recomendo. Eu tenho medidor de temperatura separado, né? Então, eu tenho tanto aquele ótico quanto um medidor separado, que se você quiser precisão na medida da temperatura, não acho multímetro que seja muito indicado. Então, temperatura não gosto. Ele tem ganho, né? HFE, você pode medir lá. Faixa de medição de frequência vai de 9 Hz a praticamente 10 MHz aqui, né? Ciclo de trabalho aqui, né, de 0,01% até 99%, teste de condutividade, né, máximo 50 ohm, teste de diodo, 3 volts e 2 mA, né. Bom, aqui, gente, eu gosto de gravar vídeo assim, porque às vezes é o seguinte, se eu ficar segurando o multímetro na mão, né, se eu fico segurando ele ali, bom, primeiro que eu esqueço de falar todos os detalhes, né? Não vou lembrar. E também, lógico, a ideia não é eu detalhar ponto a ponto, mas é dizer o seguinte, por que é que eu recomendo, assim, por que a gente tem que ter alguma instrumentação, né? Primeiro que você vai viajar, às vezes você tá num lugar que fica meio longe da tua bancada e você quer medir, né? Por exemplo, você quer medir AC. É perigoso você medir AC com um osciloscópio de bancada, porque tem osciloscópio que ele tem aterramento, né? E então, assim, você está medindo fase
você geralmente, por exemplo, no 127, você tem fase, você tem neutro. Então você tem que tomar cuidado para ver se aquele osciloscópio está desacoplado, né? Ele não pode ter acoplamento com neutro, nada, entendeu? Então, até uma vez eu tive uma surpresa, nem era alta tensão nem nada, mas eu tinha o meu Tektronix, ele tem dois canais. Aí o que eu percebi? Os dois canais, eles não são dois canais independentes, eles têm o terra comum. Significa que se eu colocar, se eu medir, por exemplo, sei lá, uma entrada e depois for medir o AC, eu posso estar jogando fase. Você entendeu? Porque o AC você não sabe nunca que você está pegando no fase, não sabe nunca sabe, né? Mas assim, e se você pegou o fase e jogou aqui naquele aterramento? Coisas ruins vão acontecer no teu circuito. Então não é simples assim, um dia tem que detalhar essa história aqui, né? Agora, como esse fulano é desacoplado, pô, eu ponho no 127 AC lá, entendeu? Tranquilo. Bom, características aqui, né? Vamos lá. Olha aqui, gente, vamos falar rápido. Nível de gatilho, borda de detecção, tá certo? Divisão horizontal. Por exemplo, aqui, ó, aqui, né? O que o cara tá medindo 100 volts, tá entendendo? Então, aqui, com a divisão aqui é 5 milissegundos, né? O sinal senoidal, né? De 50 Hz a 625 tensão de pico a pico, 620, quer dizer, tensão aqui, ó, lembra que eu falei, né, tensão de pico, aqui ele está pegando pico a pico, 620, o RMS aqui, na verdade o cara está medindo aqui o 220, né, o cara botou na tomada lá, 220, pá, né, você vê que ele mede, né, estado do gatilho, divisão da retícula, lógico, então, por exemplo, lá, cada quadradinho aqui, ó, cada quadradinho aqui tem 100 volts, entendeu? Então, é a escala, né? Então, eu nessa aula não dá tempo de eu explicar o osciloscópio, né? A tela no modo osciloscópio, conexão das medidas, né? Do HFE dos transistores, tá? Gente, aqui ó, para operação, né? Então é simples de tudo. Ele tem um seletor, daí isso aqui é igualzinho multímetro, né? É uma coisa bastante fácil de mexer. Ele tem assim essas teclas aqui, mas você não precisa decorar essas teclas, tá? Por quê? Porque lá no display, no rodapézinho, você sempre tem lá, né? O que você quer fazer? Eu quero mexer na escala de tensão, na escala de tempo, né? Sempre tem aqui, você vai se baseando ali, né? Lógico, ele tem aqui alguns controles, hold, cursor de menu em gravação, seletor, aqui eu já falei, seletor de função. Ele tem o liga-desliga do ajuste de escala no modo multímetro, ou faz ajuste de um sinal no modo osciloscópio também, né? Aqui é a entrada do osciloscópio, né? Aí você tem que manter o terminal preto aqui e o vermelho aqui no osciloscópio, quando você vai usar o osciloscópio. Demais, você tem que usar para as medidas mais comuns, né? E aqui para quando você vai medir corrente, né? Tá certo? Vamos lá, funções. Gente, osciloscópio, ACDC, né? Aqui não está falando aqui do geralzão dele. Medidor de corrente até 10 A, meio padrão isso, né? Medidor de corrente até 500 mA, ACDC, HFE, eu já falei, termômetro, né? Tipo K, capacímetro ou mímetro, teste de diodo, teste de continuidade e voltímetro ACDC. Sim, muito útil essas características. Então você imagina que eu quando viajo, eu agora vou levar esse carinha. Eu tinha, né, lembra que eu fiz um review? Eu tenho até outro osciloscópio portátil, também bacana para levar em viagem. Aquele osciloscópio também, só que daí ele não é multímetro, ele não tem essa facilidade. Vamos dizer assim, ele é mais para multímetro portátil do que para... mais para osciloscópio portátil do que para multímetro. Esse aqui não, ele é bem misturado os dois, né? Então você tem a facilidade de ter um multímetro e a facilidade de ter um osciloscópio na mão, assim, muito simplesinho, muito fácil de usar, né? Bom, aqui existem algumas características, né, que visam facilitar, né, captura de dados, que é o seguinte, é interessante sim, em alguns casos, você grava a forma de onda nele, né? Porque muitas vezes você testa uma entrada com uma saída, você fala, mas como é que era a mesma forma de onda?
É lógico, ele não tem cabo USB, Wi-Fi, ele não tem. Eu até acho que futuramente eles lançam uma versão mais cara, talvez, né, com Wi-Fi, Bluetooth, alguma coisa para jogar para dentro do PC, né? Mas assim, considerando o preço dele, né, que é bem barato, eu acho assim que ele faz bastante coisa, né? Ele tem a função hold, né, congelar, mais ou menos padrão também. Ele registra 100 valores, né, durante uma medição, né? E ele, uma coisa que eu gosto, né, principalmente quando você está medindo AC, é máximos e mínimos, né? Porque se você tiver, de repente você está num lugar, você está desconfiado que a tensão AC não tá legal, vai lá e põe esse cara, ele já começa a medir, tá? Muito bom. Bom, a questão, né? Ele também tem o desligar automaticamente, você pode desligar isso daí também, permite ativação de cursor, medida no osciloscópio, a maioria permite isso, né? E também ele tem aquela forma relativa, né? Onde ele estabelece um patamar e de lá ele considera, vamos dizer assim, o zero, né? O baseline. Bom, voltímetro, né? Aqui, ó, modo selecionado, a escala automática, ativa o modo relativo, aciona a detecção de máximos e mínimos, é bem útil isso. Você seleciona aqui, né, o que você quer. Um exemplo, né, de tensão de referência. Aqui a tensão de referência ficou 110, né? Ou seja, ele só mostra tensão acima disso, né? Ele vai subtrair, na verdade. Aqui no modo voltímetro, né? Observe que aqui está medindo 110, né? 110 AC. E aqui, olha que interessante, máximo, mínimo. Então, você vê o quanto que essa tensão está flutuando, né? Interessante, é uma característica boa no equipamento, né? Então, é isso daqui, né? Que eu quero mostrar aqui. Então, eu estou com um sinal aqui, né? Um sinal pequeno, 0,5 volts. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, considerando que eu tenho dois quadradinhos aqui, certo? Ó, esses dois quadradinhos vai me dar 1 volt aqui, no pico dessa senoide, tá certo? E eu tô com 12,5 nanosegundo de tempo, né? De escala de tempo, né? Por divisão. Então, 12 nano cada divisão, cada quadradinho aqui, certo? Bom, então eu joguei esse sinal de 25 MHz. Ele leu? Sim, ele leu, né? E aqui, eu joguei aqui uma frequência baixa. Peguei 1 MHz de 1 volt também, de pico a pico, ó. Aqui é de pico a pico, né? 1 volt de pico a pico, né? E aqui também, ó. Aqui deu um pouco menos, mas os dois mediram assim a contento, né? Tá certo? Com a frequência alta, né? Também eu joguei 25 MHz, né? 5 volts. E aí, ele também conseguiu medir, certo? Lógico, vai dar discrepância às vezes do valor da medida, mas eu penso assim, esse meu Tektronix, ele é meio antigo. Então eu não quero aqui fazer uma consideração de precisão, até porque é um equipamento muito barato, vamos dizer assim, não dá para exigir grande quantidade de precisão nele. Óbvio, se você quiser muita precisão, você começa a pagar valores aí passando de $1.000, $2.000, entendeu? E aqui é um carinha de $100, né? Então já está medindo, quer dizer, se você mexer com Arduino, você não tem frequência de 25 MHz, pra você ter ideia. Em microcontrolador, muito raro você ter uma frequência de saída de um pino na faixa dos megahertz. É difícil de ter. Às vezes tem, mas não é, vamos dizer, via de regra. Ainda mais aplicação assim, de automação e tal, né? Então, assim, a frequência máxima, ó, você está vendo aqui, ó, ele pegou 25 MHz, ele pegou aqui 24,99, né, uma dízima aqui, mas ele pegou 25 MHz. Então, sim, ele leu. Agora, eu não vou considerar essa questão de precisão, né? Bom, aqui, gente, o indicativo de hold, né? Esse são coisas assim que são comuns em osciloscópio. Você tem como congelar o sinal, você tem um hold e tal, né?
Então sempre aqui é fácil de olhar a divisão de tempo, a escala de tensão, né? Então você conta os quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Então tá dando 2,5, pico a pico é 5 volts, né? Tá certo? Então assim, é assim que você trabalha aqui, é muito facinho de você mexer com ele. Característica, gravando sinais, né? Então você acessa os sinais, né? Ó, o registro, né? Você pode navegar entre o sinal gravado, salvando, opa, atrapalhou aqui, salvando, né, um novo sinal ou excluindo. Aí você observa uma onda quadrada de 5,4 volts, pico a pico, né, e a frequência de 1 kHz. Então, você pode dar save, você pode dar erase. Então, é facinho de mexer, porque você sempre vai olhando aqui os comandos que são possíveis no rodapé. Então, aquela tecla de F1 a F4, né? Tá certo? Ah, tá. Aqui mostra o número do registro. É a primeira sinal que eu gravei, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Assim por diante. Ó, gente, então era isso. Eu acabei até falando um pouco mais nesse vídeo. Achei que ia ficar mais curtinho, né? Mas é até uma boa ideia, de repente, eu aproveitar o dia que eu falar do gerador de sinal e já começar a dar uma introdução também sobre osciloscópio. Tem muita gente que fala, eu quero dar uma olhada. Eu acho que no osciloscópio tem bastante coisa para falar, mas a coisa básica não é tanta coisa assim, tá? E é muito útil para quem está mexendo com eletrônica, microcontrolador, você ter como visualizar os sinais que estão saindo do Arduino, do ESP, assim por diante, né? Pessoal, muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.